agora, com o Atlético ele completa os 4 jogos em casa, depois começa a sair. É São Paulo e Atlético agora, né? Depois o Atlético joga com o Coritiba em casa e o São Paulo joga com o Fluminense no Rio. Aí na 28ª rodada, o São Paulo sai de novo contra o Bragantino e o Atlético Mineiro recebe o Santos nas próximas 2 rodadas. O Flamengo é que parece que tem uma série em casa agora, né? O Flamengo, 4 de 5. Deixa eu ver aqui, o Flamengo joga com o Fluminense na 20ª... 4 de 5 jogos. Na 28ª é com o Fluminense e na 27ª vai a Fortaleza pegar o Fortaleza. Então, é a única saída do Então é Fortaleza e depois o Fluminense. O São Paulo vem de jogos em São Paulo, né? Oi? Mas o Fluminense é o primeiro de 4 jogos em casa do Flamengo. Isso é uma coisa importante. Tem o Bahia. Dá uma olhada. É o Bahia essa semana. Peraí, então Fortaleza e Flamengo, depois Flamengo e Fluminense, aí na sequência, na 29ª rodada, Flamengo e Ceará. Mas antes de Fortaleza e Flamengo, tem Flamengo e Bahia domingo. Isso. Tem o Bahia. Nos próximos 5 jogos... Próximo domingo. Nos próximos 5 jogos, o Flamengo tem 4 em casa. É uma coisa que eu não entendi dessa tabela. 4 no Rio, na verdade, normalmente, né? Normalmente não é um jogo em casa, outro fora, um jogo em casa, outro fora. Você vê que o São Paulo veio de 4 jogos em casa, o Flamengo vai 4 jogos e 5 em casa. É meio estranho isso, né? Na verdade, o campeonato tem algumas sequências que o time faz 1 fora e 2 em casa. E aí, no segundo turno, né? Por consequência, 1 em casa e 2 fora. Vira e mexe, eles fazem isso. Mas é que dessa vez tá dando 4 em casa, Kleber. O São Paulo contra o Atlético vai completar o 4º jogo em casa. E o Flamengo, dos próximos 5, joga 4 em casa. O Atlético seria bom dar uma olhada, porque são os primeiros da tabela, né? O Atlético joga o próximo fora, depois não sei. O São Paulo misturou o jogo contra o Botafogo, né? Sim. Foi um jogo atrasado. Caio, esse jogo do São Paulo contra o Atlético, a partir do que você viu ontem de São Paulo e Corinthians, e nessa questão aí mesmo, né, do mental, dessa gordura, quer dizer, ou você fica com uma... Porque esse é aquele jogo não o nocaute, mas um knockdown, né? Você sente. Porque, e o próximo igual. Quer dizer, você vem meio baleado. Agora, ou você derruba o Atlético e faz o Atlético ficar 7 pontos atrás de você, ou você deixa o Atlético cheio de músculo com 1 ponto atrás de você. É líder contra vice-líder, é confronto direto em busca do título. É uma coisa que eu aprendi no futebol, é que não adianta você ficar mastigando a derrota. Passou, acabou. Todo bom time tem o seu dia ruim. E o São Paulo teve o dia ruim, sem tirar os méritos do Corinthians, que, como o Bodão falou, ficou barato 1-0, pelo que o Corinthians criou de oportunidade, a maneira como se impôs. Mas agora você tem que projetar o confronto de quarta-feira. E aí, muito mais do que o lado psicológico, porque o São Paulo vinha com muita confiança e agora deu uma quebrada nessa confiança, vamos ver como o time vai reagir. O Atlético é o contrário. O Atlético vinha oscilando, vinha de maneira irregular e agora conseguiu um grande resultado fora e chega com confiança para pegar o São Paulo. Só sobre o São Paulo, mais do que o resultado, eu lamento a lesão do Luciano. É mais preocupante que não deve jogar, né? Não vai jogar, já está confirmado, fez o exame, deu a lesão. Uma lesão muscular normalmente não é só para um jogo, dura mais ou menos uns 15 dias. Mas por que eu falo do Luciano? O Luciano tem um papel dentro dessa engrenagem do Fernando Diniz que não tem ninguém no elenco que faça com a mesma eficiência e da forma como ele está fazendo. Então, o grande desafio do Diniz para esse jogo de quarta-feira, muito mais, ou além desse aspecto psicológico, é qual a solução que ele vai encontrar para montar um time contra um grande adversário como é o Galo, sem um dos seus principais jogadores. Que é um atacante que faz, às vezes, um trabalho de meio... Teve um jogo que a gente fez, que o São Paulo ganhou, o Brenner meteu 2 gols. Botafogo. São Paulo e Botafogo. Dá um passe ali. Ele dá passe, ele faz tabela, ele não fez gol. Mas ele trabalhou, ele flutua como um meio atacante, às vezes, atrás desse número 9. Esse número 9 vem sendo o Brenner. Se você colocar o Pablo, que é a tendência natural, muda completamente o jeitão de jogar, porque o Pablo é um cara que pode jogar aberto, pode jogar dentro da área, mas não tem a movimentação do Luciano. Tá jogando da intermediária para frente. Se ele buscar um meia para fazer essa função, não tem o faro de artilheiro. Então, assim, é uma decisão difícil que o Diniz vai ter que trabalhar nesses dias. Talvez não seja tão óbvio assim. Colocar o Pablo e vamos lá. Talvez ele possa vir de Hernanes, possa vir de Vitor Bueno. Né? E olha, esse jogo vai ser interessante demais, porque o Diniz não abre mão dessa saída. Ontem ele quase tomou um gol, né? O goleiro perdendo a bola ali na linha da grande área. É o jeito dele jogar, o Muricy pode falar muito melhor disso.
E o Atlético do São Paulo, pelo estilo do São Paulo, vai buscar marcação lá na área de saída do adversário. Vai ser um confronto interessantíssimo. É um jogo de 6 pontos, é jogo importante para a sequência de decisão do campeonato. E olha, o São Paulo tocando ali atrás e o Atlético em cima, hein? Você não acha, Maurício, que o São Paulo vai buscar essa marcação lá na saída de bola na área do São Paulo? Eu acho assim, o Diniz, quando eu era treinador, enfrentei ele algumas vezes. E se você também quiser pressionar ele lá em cima, Galvão, e se ele sair, passar pela sua primeira linha, você vai se complicar. Porque pode pressionar lá em cima, tem hora que não dá certo, mas a maioria das vezes que ele passar a primeira linha, o time adversário está em apuros. Ainda mais o Atlético, porque o São Paulo é muito ofensivo. E ele põe todo mundo em cima dos caras mesmo. Você não vai ter a dúvida que ele vai vir pressionar no Morumbi mesmo. Só que é o seguinte, ele também joga que nem o São Paulo, só com 2 lá atrás, entendeu? E aí, se passar nessa linha, vai ser complicado. Os dois são muito parecidos. Vão marcar alto, não tem jeito, né? E vão tentar jogar, porque é o estilo deles. Claro que o São Paulo é assim, mais de lançamento, mais velocidade, e o Diniz é um time que fica mais com a bola, né? Tem infiltrações de vez em quando. É um jogaço, hein? São os dois técnicos realmente, e os dois técnicos diferentes, são diferentes os dois, entendeu? Então, olha que jogo que nós vamos esperar aí, hein? É bom lembrar, Kleber, que no primeiro turno, é você, Atlético Mineiro e São Paulo foi... Eu faço na Globo e o Everaldo faz no... Eu faço no Premier. Olha os dois aí. Olha que beleza. Que beleza os jogos que vocês vão pegar, cara. Pois é. Sabe, já ouviu falar de inveja boa? Eu aqui em casa, mas calcula o tamanho da inveja. E no primeiro turno foi um jogaço também, assim, e com 2 situações bem distintas, porque assim, o São Paulo começou muito bem o jogo do primeiro turno, aí teve aquele gol do Luciano, aquele gol do Nano impedimento. O gol do pedido de desculpas da Exato. CBF. E depois disso, o Atlético Paranaense meteu 3 no São Paulo. Foi 3. Né? Então, assim, Nano impedimento. Nano impedimento. Esse é o que mais tem no VAR. O que mais tem no VAR é nano impedimento. Eu continuo procurando lá de dentro do ombro. Não consigo saber o que é. Nano impedimento. Esse jogo é assim, quem ganhar comemora e se empatar comemora o Flamengo. Porque é um jogo interessante mesmo, assim, de 2 técnicos que vão pra dentro, vão pra cima, porque o São Paulo, ele, tá há 2 anos metendo o time dele lá em cima, lá na frente. Aí. E isso que o Losetti falou, em função desse jogo aqui, que a gente mostra agora, a goleada do Flamengo sobre o Santos. Sabe que em determinado momento do jogo eu comecei a assistir e falei assim, não vai ser tão simples assim. O Santos dá essa vacilada aí no final do primeiro tempo, do final assim, do meio pro final. Reta final já. Já no final do primeiro 40, tempo. acho, por aí. E toma um gol mais de 40. E toma um gol a menos de 5, né? Nesse pênalti aí. Quer dizer, um pênalti, de um cara novo mesmo, né? O Alex. Ele dá um puxão de camisa, que eu nem sei se ia tirar o Arrascaeta da jogada, mas a hora que o árbitro vê... O Arrascaeta não ia chegar. Mas a hora que o árbitro vê aquela camisa esticada, dá um pênalti. O que o Arrascaeta queria era sentir essa mãozinha na Mas camisa. o Salve Espino estava explicando hoje, eu estava vendo na seleção, Kleber, que é o seguinte, a regra diz que quando você agarra a camisa e fica a imagem de que puxou a camisa, mesmo que ela não tenha sido suficiente para jogar o cara no chão, é pênalti. Não tem jeito. A hora que o cara vê aquela camisa vermelha e preta lá, sendo puxada, o cara vai dar o pênalti. E assim, só para botar em ordem a questão dos jogos que você falou, né? Nessa rodada que começa quarta-feira, mas termina no final de semana, Flamengo e Bahia, no Rio. Depois, o Flamengo joga em Fortaleza. Então fez 2 em casa e 1 fora, contra o Fortaleza. Aí na 28ª rodada, contra o Fluminense, como mandante. Flamengo e Fluminense como mandante. Na 29ª, contra o Ceará, também como mandante. E na 30ª rodada, o Flamengo sai para jogar contra o Goiás. Lembrar que no primeiro turno foi a mesma coisa, né? Ele jogou fora, ele seria visitante em 2 partidas, mas uma delas contra o Fluminense, um jogo no Rio. Aí o Gabriel fez 2 gols, o Gerson fez o primeiro, né? O Gabriel fez 2 de pênalti. O Felipe Luiz fez o 3º gol do Flamengo, o Santos diminuiu com o Bruninho. Que parece bom jogador, né?
É fazedor de gol, né? Assim, sabe jogar também. Não sei se ele foi meio cruel com o Santos. Então, eu achei também em determinado momento. Jogou com um time dente de leite, para lembrar o Muricy, quase. O segundo... Jogou quase um sub-17, né, Kleber? Mas eu não acho que o placar foi cruel, não, porque o Flamengo, antes de fazer o primeiro gol, aliás, é um problema que o Flamengo tem tido, perdeu muitas oportunidades na cara do gol. Cruel. Perdeu umas 3 oportunidades na cara do gol, de finalizar mal, de perder o gol cara a cara com o goleiro, ou sem goleiro. Quer dizer, o resultado é maldoso com os garotos, né? Mas eu acho que uma goleada normal. Então, agora, você falou do Cuca, Bodão. Aproveita para falar do Flamengo e do Cuca. O Flamengo vem, né? O Flamengo chegou também. Tá? Isso que o Losetti falou. Se amanhã rola um empate, quanto o Flamengo está atrás? O Flamengo está 5 do São Paulo. Um jogo a menos. 5 do São Paulo. Se ganhar do Grêmio e igualar o número de jogos, ficaria... Mas vamos pensar agora, vai. Vamos pensar nesse momento. Com 45, né? O Flamengo tem 45, o São Paulo tem 51. Não, 50. Se amanhã ficar com 51, o Atlético fica 4 pontos atrás do São Paulo e o Flamengo pode... O Flamengo não joga no meio de semana. Se o Atlético vencer, o Flamengo pode ficar 5 pontos da liderança com 2 jogos a menos. Esse é o quadro. Eu entendo esse jogo a menos, mas como esse jogo vai ser só dia 27 de janeiro, eu acho que tem campeonato para rolar, entendeu? Mas é uma perspectiva diferente. Isso que eles estavam falando agora, de Libertadores, não é o caso do Flamengo, nem Copa do Brasil. Mas veja, Kleber, como fez a diferença. A gente vinha falando do São Paulo, o São Paulo estava atrás do Flamengo, estava atrás do Atlético, estava atrás do Inter, e a gente sempre falando 3 jogos a menos, 3 jogos a menos, 3 jogos a menos. Quando fez os jogos, abriu, na rodada de ontem, ele tinha 7 pontos de vantagem para o segundo colocado e tinha 8 pontos de vantagem para o terceiro colocado. O jogo a menos, lá na frente, tem que ganhar, né? Tem que se virar para ganhar. Claro, mas faz diferença no campeonato. Mas o pior time para ver no retrovisor chegando é o Flamengo. Sim. Nesse momento, até porque o Flamengo não tem mais nada, né? O Flamengo só tem o Campeonato Brasileiro, né, Bode? E tem um elenco melhor que o do Atlético. E esse trabalho do Cuca que você falou agora há pouco, que realmente é um trabalho assim... Poxa, o Santos, o Corinthians e o São Paulo elegeram um presidente novo, né? Recentemente agora. Do Ilho, o Botafogo e o Casares. Poxa, o Santos podia tanto arrumar a casa fora do campo, dentro das possibilidades, que dentro do campo o time faz algumas coisas que você fala assim, poxa, não é possível que o Santos vai fazer. E faz. Como fez o ano passado no Campeonato Brasileiro, como está fazendo esse ano, chegando à Libertadores. Pô, o Santos começa o jogo contra o Grêmio classificado. É uma parada dura, lógico que é uma parada dura, duríssima. É pouco provável que seja um jogo sem gol. Mas, poxa, podia bem arrumar a casa e ajudar o professor Cuca, né? Agora, o Flamengo vem mesmo. O Flamengo, com aquele vermelho e preto no retrovisor... Pela primeira vez ontem, quando você falar... Eu só dizer o seguinte, pela primeira vez ontem, o Rogério usou... Vai, fala, eu falo depois. Vai lá. Quando o Bruno Henrique começa a jogar e volta a jogar o que sabe, facilita para todo mundo no Flamengo. O Bruno Henrique fez ontem 3 gols, jogada dele. É um jogador excepcional. Recupera Gabigol, recuperando os principais jogadores e pensando só no brasileiro, o Flamengo vem com tudo. E o Santos, para mim, não é só o Cuca que faz um trabalho... Tem alguma água lá, uma bica da serra, porque não é possível. O Santos, a capacidade de se recuperar que o Santos tem, a resiliência, a capacidade de resistência do Santos. O Santos tem pouco sócio, pouco dinheiro, tem uma camisa extraordinária, revela jogadores e está aí brigando na Libertadores. O Santos é um caso especial, viu? É um caso especial. E um time que você vê assim, cadê a estrela? O Marinho jogando muito, mas o Santos está jogando muita bola, tem jogos excepcionais. O Santos é impressionante. Acho que a camisa e a água lá da Vila que é impressionante. Tem uma bica lá que faz milagre. O trabalho do Cuca é fantástico. Kleber, você se lembra quando o Marinho deu a entrevista aqui para nós, no Bem Amigos? O Santos estava em processo de impeachment do presidente, não se sabia se o outro ia poder assumir, salários atrasados. Aí um de nós perguntou se essa falta de presidente não estava atrapalhando o jogador, e o Marinho falou, não estou entendendo por quê.
O nosso presidente é o Cuca. É o Cuca que resolve tudo. É o Cuca que diz para nós, joga, faz isso, eu vou brigar pelo salário de vocês, eu vou fazer aquilo. O Cuca não é o técnico, não. O Cuca é o técnico e o nosso presidente. A importância do Cuca nesse trabalho é excepcional. Que é uma coisa assim, para o novo presidente, o Andrés Rueda, que assume também em janeiro, né? Pô, é isso que o Muricy falou, que eu vou falar com o Fernando Diniz. Pô, o Rueda tinha que falar com o Cuca ontem, né? Para segurar o Cuca, para manter o Cuca, para começar a pensar o ano de 2021. Um time que tem problema, não pode contratar, tem processo na FIFA, precisa zerar questão de salário. E o Flamengo que vem aí. E ontem o Rogério falou que, de repente, pode ser que eu jogue com Gabriel, com Pedro, com Bruno Henrique, e vocês estão falando que o retrovisor... Deixa eu fazer